venci na graça de Deus. Eu sou do bem, eu sou de Deus. Ei, eu estou na graça de Deus. Eu venci na graça de Deus. Eu sou do bem, eu sou de Deus me vê debaixo de tuas asas, é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. No santo dos santos, tua fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. No santo dos santos, tua fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Oh, nosso Deus, nosso Pai, como amamos estar na tua presença, Pai. Pai, não há palavras que descrevam o prazer, a sensação que temos, Pai, quando estamos verdadeiramente mergulhados na tua presença. Pai, nesta manhã eu te peço, vem, Senhor, ministrar a cada coração. Venha falar, meu Deus, a cada vida. Aquilo que importa, Senhor, que aprendamos. E tudo que vem do Senhor é proveitoso, é edificante, é construtivo. Ó Pai, então revela-te, mostra-te a cada irmão, a cada irmã que aqui está nesta manhã, Pai. Ó Pai, penetra-lhes o coração com a tua palavra, com a espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do nosso coração. Pai, penetra-lhes a alma com a tua palavra e abençoe todos para a honra e glória do santo e poderoso nome do Senhor. E você levanta as suas mãos e diga comigo: Senhor, eu preciso da tua palavra em meu coração nesta manhã. Fala comigo, Senhor, e me abençoa em nome de Jesus. E todos digam amém. E vamos aplaudir o nosso Senhor. Vamos lá, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 18. O Paulo disse assim: porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Então vamos dar aqui uma parada para a gente estudar isso aqui. Meu irmão, há pessoas que às vezes elas passam a vida toda, um bom tempo de suas vidas, entenda, se autopromovendo e falando de si mesmas e buscando assim uma aprovação diante das pessoas, seja diante do seu líder ou do seu encarregado, do seu patrão, seja diante, entenda, de qualquer pessoa que importa. E muitas das vezes, pessoal, estas pessoas,
embora elas falem de si mesmas, Deus não tem o bom testemunho para dar delas. Ou seja, elas se auto-aprovam naquilo que fazem, mas onde fica a aprovação de Deus no meio de tudo isso? Porque é o Espírito Santo, pessoal, é Ele quem testificará, muitas vezes, diante da pessoa, quem somos. Às vezes a pessoa fala de si mesma, mas o Espírito Santo, ele não testifica com a outra pessoa que realmente aquelas palavras que ela diz de si mesma são palavras verdadeiras. Então não adianta a pessoa se autopromover, a pessoa falar de si mesma, ela aprovar aquilo que está fazendo, se Deus não estiver testificando dela, se Deus não estiver aprovando o que ela faz, se Deus não estiver exaltando essa pessoa. Há uma versão que deixa muito mais claro o que eu quero dizer para você. Põe para nós aquela versão. Ele pelo jeito não viu ali, então está lá no grupo, mas eu vou citar aqui. Olha lá, coloquei ontem. Tem uma versão aqui que diz assim, veja só. Quando alguém se gloria de si mesmo, isso não tem valor. Então não tem valor quando a pessoa, ela fica falando de si mesma e se aprovando naquilo que ela faz e se autopromovendo, isso não tem valor. Entenda? Aí diz assim, mas quando é o Senhor quem o elogia, é bem diferente. Ou seja, quando o Senhor testifica desta pessoa, quando Deus fala dela, quando Deus aprova o que ela está fazendo, quando Deus testifica no coração do outro, que realmente ela é aquela pessoa que ela diz, que aquilo que ela fez está certo, aí é diferente. Estão entendendo até aqui, sim ou não, pessoal? Bom, na Bíblia há exemplo de pessoas que Deus testificou delas a favor e também que Deus reprovou o que elas faziam, embora elas se autopromoveram. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Não basta a pessoa falar de si mesma, a pessoa se autopromover, se Deus não estiver testificando dela, se Deus não estiver aprovando o que ela faz, se Deus não falar dela. 1 Samuel capítulo 16. Amém? Bom, aqui fala quando Davi foi à casa de Jessé para ali ungir um dos seus filhos para ser o novo rei. E diz aqui no capítulo 16, versículo 6, o seguinte: e sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Na hora que o profeta, ele viu, não é? O Samuel, ele viu o Eliabe, pelo fato de Eliabe ser o mais velho, portanto o mais experiente, tinha uma boa aparência física, não é? E eu já imagino, ilustrando aqui, que o pai já foi colocando ele logo na frente, o pai talvez fez aquele gesto, né, apontou, alguma coisa assim, né, uma ilustração, eu consigo na minha mente imaginar que ocorreu. Na hora que o Samuel viu aquilo, ele também pensou, olha, é a pessoa certa. Porém, o que Deus disse a ele aqui? Olha o versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência,
nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então Deus viu em Eliabe, no coração de Eliabe, alguma coisa que não o aprovava. E eu não sei, vou dizer para você o que era, não sei, vou inventar, mas a gente fica supondo, não é? O que pode ter sido, o que pode ter sido de fato. Talvez ele tivesse uma vaidade, talvez ele tivesse uma ganância pelo poder, e uma vez assumindo o poder, ele comprometeria o destino da nação, e afinal de contas, Deus estava escolhendo alguém, né, que queria que alguém fosse colocado no trono, para também dele vir a sucessão de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que Jesus é filho de Davi, que veio da descendência. Então a coisa era muito séria. E ele não viu a aprovação, aliás, o Eliabe não foi aprovado por algo que ele tinha dentro do coração dele. Irmão, o nosso Deus, ele conhece os pensamentos e as intenções que há dentro do nosso coração. O Eliabe, já colocou na frente. O pai apontou para ele, e ele tinha todas as qualidades, mas Deus falou: eu olho para aquilo que você não está vendo, Samuel, eu o rejeitei. Então havia alguma coisa dentro do coração dele que Deus rejeitou, porque Deus foi bem claro: o homem vê o que está diante dos olhos, eu porém olho para o coração. E para ele ter sido rejeitado, portanto havia algo no seu coração que não era aprovado diante de Deus. Deus sonda, pessoal. Deus sabe todas as coisas. Por isso que nós estamos baseados lá em Coríntios, que diz: não é aprovado aquele que a si mesmo se louva, se intitula, mas aquele que o Senhor elogia ele, aquele que o Senhor o aprova, aquele que o Senhor louva, exalta. É Deus que tem que nos exaltar, que tem que testificar de nós. No versículo seguinte, olha só, o versículo 8. Então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse, olha que interessante, curioso isso aqui: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Esse tão pouco, não é? Por exemplo, no espanhol é a mesma coisa que também não. No espanhol não existe a expressão também não. Lá no espanhol, se você quer falar também não, é tampouco. Esta é a expressão. Né? Então, é símile, é a mesma coisa, não muda nada. Agora, no português, tão pouco significa algo um pouco mais acentuado, ou seja, pior esse aí. Menos ainda. Para nós tem uma conotação um pouco mais forte. Em espanhol a mesma coisa, em português não. Tampouco tem escolhido esse. Como aqui a Bíblia está em português, eu vou considerar esse ponto de vista. Ou seja, esse cidadão aqui, o Samá, tinha alguma coisa que o tornava pior do que o primeiro, do que o Eliabe. Alguma vaidade, alguma coisa que ele tinha dentro do coração dele. Mas vamos lá, o que mais diz aqui o versículo 10. Assim fez passar Jessé os 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes, nenhum deles. Versículo 11. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Veja, o Davi sequer foi chamado para aquela reunião. Onde é que ele estava, pessoal? No campo, fazendo o quê? Apacentando as ovelhas. Estava lá no campo, apacentando as ovelhas.
Porém, na hora, ele foi lembrado. Meu irmão, quando você está na presença de Deus, quando você está fazendo a vontade de Deus, Deus te vê aonde ninguém te vê. Deus te vê. Como Deus viu Davi lá no campo, né, atrás das ovelhas, por detrás das ovelhas, como está lá no segundo livro de Samuel, quando Deus falou a Davi: eu te escolhi, te trouxe de trás das ovelhas. Ou seja, quem olhasse para o campo veria as ovelhas, para depois encontrar o Davi, procurar o Davi. Mas Deus via Davi lá. Então, repito, quando você está na presença de Deus, Deus vê você onde você está e Deus manda chamar você de onde você estiver. Quando você está na presença dEle. Amém? Deus vê você onde você está e Deus manda chamar você de onde você estiver. Manda buscá-lo. E versículo 12: então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Veja, Deus testificou dele, Deus falou dele. Não é o que nós estamos meditando, estamos lá no primeiro versículo? Não é aprovado aquele que a si mesmo se promove, aquele que a si mesmo se aprova, aquele que a si mesmo se intitula, mas aquele que o Senhor elogia ele. Veja, Deus elogiou aqui o Davi. Pode ungir, esse é o meu escolhido. Deus testificou dele. Como Deus testifica daquele que é fiel, daquele que é honesto, daquele que é santo. Amém? Deus testifica. E olha aqui no versículo 13: então Samuel tomou o vaso do azeite, e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Veja bem, eu não gosto muito dessas mensagens que elas ficam, não autopromovendo promovendo as pessoas e fazendo as pessoas se envaidecer e se achar até melhor do que as outras. Mas aqui eu não posso mudar o que Deus está falando. Entenda bem. Deus disse: unge ele no meio dos seus irmãos. Então, meu irmão, isso aqui é uma palavra profética, que muitos daqueles que talvez hoje desacreditam de você e não dão a mínima para você, não dão credibilidade, não apostam em você, entenda, meu irmão, Deus vai exaltar você no meio de todas estas pessoas. Ele vai exaltar. Não é aprovado aquele que a si mesmo se louva, mas aquele que o Senhor louva ele. Amém? Então, busque a aprovação de Deus. Deixa Deus exaltar você, deixa Deus elogiar você. Agora, vamos entender aqui um ponto de vista. Enquanto que muitas pessoas, elas focam somente nas coisas desta vida, ou seja, elas querem a aprovação de Deus para ocupar um cargo público, elas querem a aprovação de Deus para se casar com quem elas gostam, com quem elas estão amando, com quem elas julgam ser a melhor pessoa para elas. Entenda bem, pense numa coisa: se uma pessoa não tem a aprovação de Deus nessa vida, no tocante às coisas desta vida, terá na eternidade? Quando estiver diante de Jesus, para entrar no reino eterno, porque nós às vezes queremos a aprovação de Deus, queremos que Deus testifique de nós no tocante às coisas desta vida, mas é lá na eternidade, porque Jesus diz que Ele testificará daquele que pertence a Ele diante dos anjos e diante do Pai. Se nós não tivermos a aprovação de Deus no tocante às coisas desse mundo, no tocante às coisas desta vida, como pensamos que poderemos ter a aprovação de Deus na eternidade? Veja o que diz, aqui eu vou pedir para o irmão colocar na tela para nós, Jeremias capítulo 17, versículo 10. E ali ele é rápido no gatilho e ele põe lá para nós. Jeremias capítulo 17, versículo 10. Vamos lá, o que diz ali? Olha lá, vamos ler juntos? Vamos ler juntos?
Eu, o Senhor, o quê? Esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então, como está escrito lá, ele prova o coração, ele prova os pensamentos. E um dia, meu irmão, minha irmã, nós vamos passar por um julgamento, né, de quem realmente somos diante do Senhor. Põe para nós aí na tela, é Romanos capítulo 2, versículo 16. Romanos capítulo 2, versículo 16. Olha lá, vamos ler juntos? Paulo dizendo: no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Então um dia, meu irmão, até aquilo que está em segredo, Deus haverá de julgar segundo o evangelho. Paulo falou segundo o meu evangelho, o evangelho que ele pregava, que é o que nós pregamos também, é a palavra, não é? Então, ele vai julgar o segredo dos homens segundo o evangelho. E existem pessoas que, inclusive, pessoal, estão até na obra, se auto-intitulam até pregadores, obreiros, entenda, mas que não têm aprovação de Deus. Talvez diante dos homens até tem, mas naquele grande dia, quando até o segredo do coração dos homens vai ser julgado, segundo o evangelho. E Jesus fala disso categoricamente. Abra comigo agora a sua Bíblia lá em Mateus 7. Vamos lá, Mateus capítulo 7. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então não basta estar na igreja, não basta participar de cultos, dar aleluia, dar glória a Deus, dizer louvado seja o Senhor, se não fizer a vontade de Deus. No versículo 22, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então veja, esses que se autopromovem. Não é aprovado aquele que a si mesmo se louva. Senhor, em teu nome, estão se louvando. Expulsamos demônios, curamos os enfermos, profetizamos, e blá, 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 blá. E Jesus disse: eu nunca vos conheci. Jesus não vai testificar deles. Jesus não vai testificar deles. Então, antes de você pensar, entenda, ou, digamos assim, não pense somente na aprovação que Deus vai dar para você, de você diante das pessoas. Pense na aprovação que Jesus dará de você diante do Pai, porque Ele vai testificar de nós perante o Pai e perante os anjos. E aqui Jesus disse: eu nunca vos conheci, ou seja, não testificou deles. Não vai testificar deles, desses que se auto-intitulam, que dizem que fizeram, deixaram de fazer, porém não se apartaram da iniquidade, não fizeram a vontade de Deus, não fizeram a vontade do Senhor. Abra comigo 2 Timóteo capítulo 2. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O que é o selo aqui? Uma garantia. Selo é garantia, isso aqui é uma garantia, não vai mudar. O quê? O Senhor conhece os que são seus. Deus sabe quem é, pessoal. Deus sabe quem é e quem não é. E o que mais? E qualquer que profere o nome de Cristo, faz o quê, meus irmãos? Aparte-se da iniquidade. Então, a pessoa que realmente é de Deus, ela tem que se apartar da iniquidade. Pessoal, Deus não confunde. E às vezes até
me lembrava, né? Tá me lembrando dos irmãos ali, dos filhos do Rubi. Ele sabe quem é quem. Esse aqui é o João, esse aqui é o Pedro. Eu olhando para mim, um é o Luiz, né, melhor dizendo. Esse aqui é o Luiz, esse aqui é o Pedro. Para mim, os dois é o mesmo. Posso chamar o mesmo de Luiz, o mesmo de Pedro. Para mim é a mesma coisa. Não, ele sabe. Ele sabe quem é. Não é? Ele sabe por um detalhe, mesmo uma pinta. Alguma coisa é característico ali. Meu irmão, Deus sabe quem é dele. Deus não se confunde, não. Deus sabe. E qualquer que invoca o nome de Cristo, ele faz o quê? Está escrito aí? Faz o quê? Aparte-se da iniquidade. Meu irmão, não queira só aprovação diante dos homens, você tem que ter aprovação diante de Deus. Porque Jesus, ele vai testificar de você diante dos anjos e diante do Pai. Ele vai testificar, ou, né, em alguns casos, vai negar. Para a gente ir concluindo, pessoal, vamos lá para Atos, já terminando aqui, Atos capítulo 13. Vamos ler juntos? E quando este foi tirado, falando de Saul, lhes levantou como rei a quem? A Davi, ao qual, olha que bonito, ao qual também o quê? Deu testemunho. Jesus elogiou ele, Deus elogiou ele. E disse, achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Veja, Deus testificou dele. Deus deu testemunho dele. O que nós estamos vendo lá, não é aprovado aquele que a si mesmo se louva, mas aquele que o Senhor louva. Deus louvou ele. Deus testificou dele. Né? Deus deu testemunho dele. Esse é o meu escolhido, a ele eu ungi, eu escolhi, e ele se assentará no trono de Israel. Você sabia, poucos talvez saibam, né? Você talvez não saiba disso, mas antes de Davi, entre Davi e Saul, você sabia que teve um homem que foi levantado como rei de Israel? Assim que Saul morreu, não entrou logo Davi, levantaram uma outra pessoa para ser rei de Israel. Você sabia disso? Um homem chamado Isbosete. Isbosete. Levantaram ele como rei, porém ele não foi aprovado. Ele não teve a aprovação de Deus, não foi Deus. E o reino dele durou muito pouco. E logo depois o reino de Israel reconheceu Davi como ungido do Senhor. Quiseram forçar a barra e colocaram Isbosete para ser o rei. Depois da morte de Saul, colocaram Isbosete. Aquilo não é aprovação de Deus. Durou muito pouco o reinado dele. Porque Deus não testificou dele. Deus tem que testificar de nós, pessoal. Diante dos homens, diante das pessoas. Né? Deus tem que dizer quem somos. E olha, eu não vou nem abrir aqui, mas eu poderia citar para você, segundo Reis capítulo 4, versículo 9. Eu vou citar para você só, não precisa nem pôr na tela não. Quando a mulher sunamita, ela, no tempo do profeta Eliseu, ela falou com o seu esposo, olha, eu tenho observado que este que passa por aqui, é o quê? É um santo homem de Deus. Olha só, Deus testificou no coração da sunamita que Eliseu era quem? Um homem de Deus. Deus testificou. Deus testifica quem somos diante dos homens. Amém? Deus testifica. Deus testifica de nós até diante de Satanás. Você sabia disso? De quem que eu estou falando agora? De Jó. Jó capítulo 1, versículo 8. Deus jogou isso na cara de Satanás. Vistes meu servo Jó? Não há ninguém na terra tão fiel, tão honesto, tão justo. Está lá, o irmão já até colocou lá. Né? Olha lá. E disse o Senhor a Satanás, observaste tu meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus e desviando-se do mal. Deus testificou dele. Meu irmão, Deus vai testificar de você diante dos anjos. Jesus diante dos anjos, diante do Pai e até diante de Satanás, irmão. E diante dos homens, como testificou de Eliseu para a sunamita. Como testificou de Davi
para Samuel e para todo o reino de Israel, que viram que Isbosete não era a pessoa certa. Meu irmão, Deus vai testificar, mas você tem que estar na presença do Senhor, viver na palavra, amém? Quando você está na presença de Deus, Deus te vê aonde ninguém te vê, e Ele te chama de onde você está, amém? Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Feche os teus olhos agora. Oh, tu és o Deus que me vê no oculto. Sim, quando ninguém me vê, o Senhor me vê. Aleluia. Minha trajetória é marcada por conquistas. Minha arma foi a fé. Minha esperança é regada por lembranças que o tempo não levou. Mas parece que um furacão me alcançou. Deus, eu não pude imaginar. Perdi meu chão. Olha como chora o meu coração. Dessa vez não consigo te tocar. Não tenho forças pra clamar. Confesso, já tentei. Dessa vez eu entrei no quarto e tranquei a porta. Só tu podes me encontrar, pois tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só, eu não estou só, pois tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só, eu não estou só. Mas parece que um furacão me alcançou. Deus, eu não pude imaginar. Perdi meu chão. Olha como chora o meu coração. Oh, dessa vez não consigo te tocar. Não tenho forças pra clamar. Confesso, já tentei. Dessa vez eu entrei no quarto e tranquei a porta. Só tu podes me encontrar, pois tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só, eu não estou
pois tu és o Deus que me vê no oculto. Ele vê você agora. Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só. Eu não estou só. Oh Deus, Pai querido, Pai amado, o Senhor nos conhece realmente como somos. O Senhor conhece os propósitos e a intenção do nosso coração. E um dia, Senhor, todas estas coisas, elas serão, meu Pai, trazidas a juízo. Oh, meu Pai, o Senhor conhece aqueles que são seus. Oh, Pai, o Senhor, na Tua palavra diz que tem esse selo, conhece aqueles que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo, deve apartar-se da iniquidade. Senhor, que nós sejamos santos. Senhor, que haja sempre esse temor do Senhor, Pai, no coração deste homem, no coração desta mulher, ó Deus. Que nós estejamos, ó Pai, verdadeiramente alicerçados na rocha, firmados, ó Pai querido, na rocha viva, inabalável, que é, meu Deus, a Tua palavra. Ah, meu Deus, olha, Senhor, para esse irmão, olha, meu Pai, para esta irmã, para esta pessoa que precisa, Pai, de um milagre, que precisa de um livramento, que precisa, Pai, de salvação. Mas antes mesmo, Senhor, desta pessoa, meu Pai, receber esta bênção, ela tem que se acertar, ela tem que se ajustar, ela precisa, meu Pai querido, se corrigir, ela precisa julgar a si mesma. Oh, meu Pai, como tem sido as intenções do seu coração, como tem sido, Senhor, os pensamentos que tem, meu Pai querido, corrido pela sua mente, as emoções, meu Pai, que tem aflorado na sua alma, nos seus sentimentos. Ah, meu Deus, mas esta pessoa, Pai, ela ora agora com sinceridade, e o Senhor conhece aquele que é sincero, o Senhor conhece, Pai, aquele que é verdadeiro, e esta pessoa se achega a Ti, ou ela abre o coração, ou Pai, ela, Senhor querido, ela se desmancha diante do Senhor agora. Abre o teu coração, fale com Deus. Talvez aquilo que você ainda não teve coragem de confessar para alguém, de dizer para alguém, ou você não tem coragem de contar para alguma pessoa, mas você tem que orar agora sobre isso, você tem que falar isso com Deus agora, e tem que se limpar totalmente, tem que se limpar completamente nesta hora, porque só aquele que é santo entrará no céu, meu irmão. Oh, e não há nada melhor do que o Senhor testificar de você, o Senhor testificar da tua vida, da sua conduta, do seu caráter, das suas intenções diante das pessoas. Se não houver esta testificação espiritual, oh, meu irmão, nada daquilo que você faz vai lhe aprovar. Oh, não é aprovado aquele que a si mesmo se louva, mas aquele que o Senhor elogia ele. Quando o Senhor elogia ele, aí é diferente. Paulo falou sobre isso. Aleluia. Então encha-se agora com o poder de Deus, encha-se agora com a unção de Deus, encha-se agora com o poder do Espírito Santo. Ou você que é batizado no Espírito Santo, ore agora nas línguas estranhas, ore agora na língua dos anjos, pois aquele que ora em línguas estranhas, ele edifica-se a si mesmo. Aleluia, aleluia, aleluia. Ore serebe canto, re serebe canto, re serebe masi. Ramachore masi derebe canto, re serebe suri mi canto. Ramalachore merebe suri canto ne. Remachore masi derebe canto ne. Serebe malamachere derebe canto ne. Oh, aleluia, aleluia. Renova no Senhor, encha no Senhor, transborda, transborda, transborda a tua unção, tua virtude, teu poder, Senhor, em nossas vidas. Aleluia, 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 aleluia. Rechore serebe cantone, ramalamachore meside nemi canto, recereberima side nemi cantone. Oh, Senhor, precisamos da aprovação que vem de Ti.
Ti. Precisamos, ó Deus, da aprovação que vem, Senhor, que vem da Tua palavra. É o Senhor que testificará de nós. É o Senhor que testificará de nós. Aleluia, aleluia. Pois Tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só. Eu não estou só. Tu és o Deus que me vê. Pois Tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só. Eu não estou só. Encha-se com a glória de Deus. Deus, Ele quer te ungir agora. Ele quer te ungir agora como ungiu Davi, na presença dos seus irmãos. Aleluia, aleluia. Não é aprovado aquele que a si mesmo se louva, mas aquele que o Senhor louva a Ele, aquele que o Senhor o elogia. Deus vai testificar de você diante dos homens. Jesus vai testificar de você diante dos anjos, diante do Pai e até diante do diabo. Ele vai testificar. O Senhor conhece aqueles que são dele, e qualquer que profere o nome de Cristo se aparta da iniquidade. Oh, aleluia, oh, aleluia, 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 aleluia. Rechare sore cantone serebere xere, remacantone serebe cantoni sereberi xere, ore machore masidiono, remacantone serebe cantone xerebe cantone, remala xerebe sorebe cantone, anamachore meside me cantone sereberi machide me cantone. Receba a unção de Deus, receba a virtude de Deus, receba o poder de Deus agora sobre sua vida, em sua vida, para ser o vencedor, para conquistar, para vencer, para testemunhar diante dos perdidos, para ganhar vidas, para o reino de Deus. Aleluia. Deus está te vendo onde você está agora. Aleluia. Pois Tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só. Eu não estou só. Tu és o Deus que me vê. Pois Tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só. Eu não estou só. Diga: Senhor, eu sou teu filho, sou teu servo. A minha vida está consagrada, está entregue nas tuas mãos. Diga: obrigado, Senhor. Digam todos glória a Deus, e vamos aplaudir o nosso Senhor bem forte para Ele. Aleluia. Ei, eu estou na graça de Deus, eu venci na graça de Deus. Eu sou do bem, eu sou de Deus. Ei, eu estou na graça de Deus, eu venci na graça de Deus. Eu sou do bem, eu sou